Olá, pessoal! Como vocês estão? É um privilégio estarmos aqui. Estou bem acompanhada hoje e é muito bom mesmo estarmos aqui para esse novo quadro, né, do GYC, que é com GYC. Nós vamos estar comentando a lição da Escola Sabatina, a lição jovem, e com certeza nós vamos estar aprendendo juntos. Sejam bem-vindos, Elisa, Matheus, Isadora. Como que é para você estar aqui? Nossa, eu tô bem animada, tô bem feliz. Promete muita coisa boa, viu, gente? E que Deus possa ser glorificado aqui, que essa mensagem possa tocar o seu coração e dos seus amigos também, porque você vai compartilhar esse conteúdo que a gente sabe, né? É isso mesmo. Isadora, muito feliz de poder estar aqui também. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Essa lição tá muito top, viu? Verdade, certíssima. É isso mesmo, Matheus. Tô bem empolgado também. Tô torcendo pra dar tudo certo pra gente conseguir chegar a boas conclusões dessa lição que tá maravilhosa. É isso aí, nós estamos no novo trimestre, né? Então, um novo tema. E eu sempre me surpreendo muito. Eu não sei vocês, mas eu sempre me surpreendo muito quando a gente entra assim no novo tema. Porque a gente pensa assim, ah, mas é um tema repetitivo, é algo que eu já sei. Mas na verdade, não. Sempre tem o que a gente aprendeu, o que a gente aprofundar. Enfim, nós estamos agora com o tema do grande conflito. Olha lá, e a Elisa tá com a lição mostrando pra gente. E eu espero que vocês de casa também já tenham a sua lição, porque com certeza é muito importante, né, a gente estudar a lição da escola sabatina, aprender. E o que a gente vai comentar aqui pode ser que ajude você a compreender o tema, até mesmo aqueles que são professores, né, da escola sabatina. É um conhecimento a mais, às vezes a gente vai comentar o que você ainda não tinha pensado, não tinha ainda parado para refletir. Por isso que é importante a gente estar aqui, né? Que privilégio. E eu creio que para a gente contextualizar, né, o tema, eu gosto muito de ler a Charge. E eu sempre aprendo bastante, porque é apenas muitas vezes desenhos, mas a gente consegue aprender mais, se aprofundar por meio da Charge, né? Então, a gente vai ter aí na tela agora. Olha só. Então, a gente está vendo aqui pela visão do binóculo, né? E aí tá escrito aí na placa, não arranque o joio. Ele ainda se parece muito com o trigo. E aí a pessoa da Charlie, o personagem, foi lá, arrancou e tá assim, ué, longe parecia trigo e de perto parece que tá de longe. Olha, só pela Charge dá pra gente ter uma noção do tema da lição, que é o autor do mal, né? Então, é interessante a gente começar pensando sobre isso. Como a entrada do pecado no mundo declara que Deus é amor? Essa perguntinha vai aparecer para vocês aí. E eu queria convidar você de casa e meus amigos aqui a pensar sobre isso. Como a entrada do pecado no mundo declara que Deus é amor? E aí? Olha, eu achei bem interessante essa pergunta, é uma pergunta e tanto, né? Mas acho legal que a lição comenta que eliminar o mal pela raiz cedo demais teria causado danos colaterais entre aqueles que ainda não tinham visto todo o resultado do pecado. Então, se assemelha muito com o que a gente viu na tirinha, né? Então, tirar antes do tempo não seria algo bom, seria algo prejudicial. E aí, também tem uma parte muito bonita da lição que fala assim, ó. Deus decidiu confrontar essa rebelião demoradamente porque é a única maneira de fornecer potencial máximo de redenção e, ao mesmo tempo, preservar o livre-arbítrio de suas criaturas. Inclusive, eu queria recomendar um negócio pra vocês, porque, assim, eu gostei muito, eu sempre vejo as coisas nos lugares onde eu tô, enfim. E aí eu lembrei do primeiro capítulo que aparece aqui no livro, Os Escolhidos, ou também o Patriarcas e Profetas, que fala justamente sobre isso. O título é Por que foi permitido o pecado? Então, eu achei incrível como uma coisa uniu a outra, sabe? Então, fica aqui a dica de leitura para que possa complementar ainda mais o estudo, mas eu acredito que seja mais em relação a isso, mas é claro que nossos queridos amigos vão poder compartilhar melhor aqui essa questão. Eu acho interessante essa pergunta, né? Como entrar no pecado no mundo e declara que Deus é amor. Eu acho mais interessante ainda porque a gente está acabando de estudar sobre o quê? Qual que foi o tema da nossa última lição? Liberdade, exatamente.
E liberdade é uma das maiores demonstrações de amor. Então, como o exemplo do pecado do mundo declara que Deus é amor, muito simples. Deus nos ama tanto que Ele não queria que a gente servisse a Ele por não ter outra escolha. Ele nos ama tanto que Ele nos deu a liberdade. E aí, o que aconteceu? Eles usaram a liberdade para o mal. Paciência, foi escolha de alguém. Mas essa, então, é uma das maiores evidências de que Deus é amor. O fato de, mesmo conhecendo o futuro, sabendo que a gente iria escolher se afastar dele, mas mesmo assim, Ele nos criou livres. E é só por isso que o pecado está aqui. Porque Ele nos criou livres. Se a gente não fosse livre, se Ele tivesse criado robôs, não teria opção de existir pecado. A gente iria sempre fazer a vontade dele. Mas não por amor. A gente iria fazer por não ter outra opção. E é exatamente isso que Deus não quer. O fato de o pecado existir no nosso mundo é uma das maiores provas de amor de Deus. Por quê? Porque Ele deixou a gente escolher. Mesmo sabendo, Ele deixou. Verdade. Interessante que quanto mais a gente conhece, a gente vê assim, os resultados do pecado no mundo, mais a gente chega à conclusão de que Deus é amor, né? A gente conhece mais o caráter dele quando a gente olha assim pro que o pecado tem feito no nosso mundo, as consequências que ele trouxe, né? O conhecimento do mal que Deus, na verdade, queria guardar a gente de não precisar passar por isso, mas a gente escolheu. E quando ele permitiu que a gente escolhesse não amá-lo, né? Ele foi e nos ensinou que nós podemos amá-lo de novo, né? E isso mesmo numa situação de pecado. Então, essa pergunta, assim, como o Mateus falou, né? O pecado, o fato de o pecado estar no mundo é igual, é uma razão porque Deus nos ama, né? É a razão do amor de Deus por nós. Até tem uma coisa que eu acho que é importante a gente sempre lembrar, que eu gosto bastante, eu amei o que vocês comentaram, é que essa questão toda, a gente vai sempre entendendo cada vez mais e mais, conforme a gente vai conhecendo quem Deus é e o que Ele faz por nós, né? E também, acredito que, aí entrando numa outra parte, né, em relação ao caráter de Deus, é algo que a gente vai passar a eternidade, inclusive, estudando. Eu acho isso incrível. É isso aí, gente. Eu estava uma vez lendo um livro, né? E aí, nesse livro, tinha essa pergunta. E aí, eu fui levada a começar a refletir. Porque muitas vezes nós somos levados a pensar que Deus é um Deus cruel, um Deus rude, um Deus arbitrário, justamente porque o inimigo quer que vejamos Deus dessa forma. Então, quando a gente para pensar que o fato de haver sofrimento, haver pecado no mundo é uma prova que Deus é amor, a gente repensa esses nossos conceitos sobre o caráter de Deus. Então, eu achei muito importante a gente refletir sobre isso, porque muitas vezes nós sempre vinculamos a Deus tudo que é mal. Porque a gente pensa assim, mas ele não é onipotente? Ele não pode todas as coisas? Ele não tá assim, ele não é onisciente, ele já não sabia que ia haver uma rebelião? Então por que ele não impediu? Né? Então assim, a gente pode em algum momento questionar isso, mas quando a gente começa a realmente conhecer a Deus, nós percebemos que Deus, como o Mateus falou, ele dá para nós a liberdade, né? Nós somos seres morais livres. Então, nós podemos escolher. E por termos a oportunidade de escolher, mostra que Deus é amor. Porque ele não quer, como vocês comentaram, robôs. Ele não quer uma adoração forçada, um reconhecimento forçado, né? De quem ele é. Ele quer que realmente a gente decida obedecer, decida viver em conformidade com seus planos. E algo legal que eu acho bom a gente ler também é o verso, o texto-chave da lição dessa semana, que está lá em Mateus 13, a partir do verso 24. Então, você que tem sua Bíblia aí, ou no celular mesmo, vamos abrir lá para a gente poder ler resumidamente esses versículos, para a gente compreender como que funciona essa questão do joio no meio do trigo. Será que realmente ser joio em meio ao trigo também demonstra um pouco de quem Deus é? Por que Deus permite que pessoas que não são tão fiéis assim estejam em sua igreja? O que isso nos diz sobre quem é Deus, né? Tá vendo que de uma pergunta a gente já foi para várias, mas eu creio que a Bíblia pode nos responder. Então,
Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus 13, a partir do verso 24, Jesus começa a contar uma parábola. Jesus sempre contava parábolas e isso me impressiona, porque é realmente um modo muito didático para a gente compreender as verdades eternas. Então, eu creio que todo mundo já deve ter lido, né? Mas eu acho importante a gente ler novamente. Então, vamos lá. A partir do verso 24, Jesus começa, então, a contar a parábola na minha versão, King James, diz assim, ó. É a parábola das ervas daninhas. A partir do verso 24, diz assim. Apresentou-lhes outra parábola, dizendo, o reino do céu é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto dormiam os homens, veio o seu inimigo e semeou junto no meio do trigo e seguiu seu caminho. Mas quando o caule cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Assim os servos do dono da casa vieram e disseram a ele, Senhor, tu não semeaste boa semente no teu campo? De onde então vem o joio? E ele disse, o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres então que vamos e colhamos? Verso 29. Ele, porém, disse, não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, eu direi aos ceifeiros, colhei juntos, primeiro o joio, amarrai em partes para ser queimado, mas o trigo recolhei para excelente. E aí, nos versos seguintes, ali a partir do verso 36, Jesus começa a explicar a parábola, né? Então, a explicação diz que o que semeia boa semente é o Filho do Homem, é o próprio Jesus. Ele semeia boa semente. Mas o que acontece é que, assim como em todos os lugares tem infiéis, também há infiéis. Isso a gente percebe ao olhar para o princípio do pecado no mundo, né? No mundo, assim, no universo, né? No céu. Ali havia anjos fiéis, mas dali também surgiu um anjo infiel. Então a Elisa falou, não tinha como Deus arrancar o joio sem que ficasse claro que é joio, né? Então assim também é na igreja de Deus. Agora a questão é, por que Deus não destruiu Lúcifer? Por quê? Eu creio que eu já dei o início da resposta, mas eu queria que vocês comentassem. Eu acho muito importante a gente lembrar, né, como você comentou, a questão que teve no céu. Então, o que Satanás, Lúcifer, né, fez? Ele começou a falar do caráter de uma forma maldosa, errônea para as pessoas, né, para os anjos, né? Então, ele começou a falar mentiras sobre quem Deus era, dizendo que ele era um Deus arbitrário, que ele não queria nada com os anjos, era tipo uma questão que eles não eram livres, como o Matheus bem falou, ponto-chave, a liberdade, eles não eram livres. E então, Deus, muito sabiamente, né, se ele tivesse feito isso, primeiro, uma das coisas, né, se tivesse feito isso, ia realmente comprovar para o universo que, tipo, ele é isso, mas ele não é isso, então não teria como isso acontecer, primeiro ponto. Outra questão que eu acho importante é que era muito importante o universo inteiro entender o que era realmente o pecado, o que Lúcifer estava fazendo. Então, durante esse tempo inteiro, o universo ele tem a demonstração do que é o pecado. E as coisas se tornaram ainda mais claras, a irmã White comenta que quando foi que Cristo ele foi morto na cruz, em que os anjos e o universo inteiro entendeu que Satanás ele foi capaz de matar o próprio Criador, porque Satanás ele era uma pessoa muito carismática, que ele envolvia as pessoas, ele era uma das pessoas mais influentes do céu. Então, tipo, a pessoa mais influente chegar e falar assim, olha, tá vendo o nosso líder? Eu acho que não é bem assim. Então, começou a incutir coisas na cabeça das pessoas e isso não, enfim, deu no que deu. Então, Deus acabou fazendo isso de uma forma para realmente, esse é o caráter de Deus, né? Então, para mostrar para o universo e ele se revelar. Então, por isso que a gente entende a importância do caráter de Deus se revelar no Filho quando ele vem para o mundo. E todas essas coisas também, né? Lógico, tem muito mais que isso, mas isso é um dos pontos que eu acho que são interessantes. Aí, inclusive, eu queria comentar uma parte do Espírito de Profecia que diz no livro Patriarcas e Profetas. Fala assim, ó. Mesmo depois que foi expulso do céu, a sabedoria infinita não destruiu Satanás. A fidelidade das criaturas de Deus deve estar baseada na certeza de sua justiça e amor. Olha que interessante. Seria difícil para os habitantes do céu e dos mundos não caídos ver a justiça de Deus na destruição de Satanás. Ou seja, o caráter de Deus durante todo o grande conflito, não é só nesse momento, não. O caráter de Deus está em jogo. Esse é o ponto para todos nós. Então, por exemplo, quando a gente
A importância da gente dar um bom testemunho, a importância da gente, entendeu? Lógico, é Deus que faz todas as coisas, a gente não é bom por nós mesmos apenas pelo sangue de Cristo. Mas pra gente entender como em todas as coisas, o que está em jogo no grande conflito é o caráter de Deus, porque foi o que aconteceu lá no céu. E aqui não é diferente. Aí ela continua falando assim, ó, se Deus tiver, desculpa, se Satanás tivesse sido imediatamente destruído, alguns teriam servido a Deus pelo temor, ao invés de o fazerem pelo amor. E aí, vê que interessante isso que acontece? Deus quer que a gente o sirva de forma voluntária. Eu acho isso muito interessante. Então, é uma coisa que junta com várias, né? Mas, enfim, você gostou do que eu falei aqui? Então, aproveita e lê na sua casa, tá bom? Você consegue pegar pela internet mesmo pra você estar aproveitando pra ler, tá bom? Porque coisa boa tem que ser compartilhada. Aqui na Joyce não é diferente, né? Então, é isso que eu penso desse aspecto. Eu acho interessante uma questão de que quando, por exemplo, né, no meu caso, quando alguém fala uma injustiça ao meu respeito, me indigna muito. Eu fico muito, muito chateada, assim, alguém fala assim algo sobre mim que não é verdade. E que eu sei que aquilo não é verdade, eu tenho vontade de ir e mostrar logo que aquilo não é verdade e convencer as pessoas de que aquilo não é verdade, né? Mas Deus, eu acho assim que essa foi uma atitude de muita, na verdade, uma atitude do amor realmente, de abnegação, porque se Deus quisesse, né, ele teria sido justo ao destruir Satanás naquele momento. Ele estaria sendo justo, né? Mas ele não pensou em si mesmo naquele momento. Ele não pensou assim, não, eu sou justo e eu vou destruir porque eu tô certo. Ele não pensou assim, né? Ele pensou assim, eu preciso que as minhas criaturas me conheçam e possam ter a oportunidade de saber que eu estou certo, de que eu sou amor, de que eu as amo, né? E nesse processo todo que às vezes a gente fala assim, por que Deus permite o sofrimento? Por que Deus não destruiu Lúcifer de uma vez? A gente não pensa que Deus, nessa história toda, é quem mais está sofrendo, né? Ele é o que sofre mais de todos nós. A gente fica pensando no nosso sofrimento, na nossa dor, mas ele carregou, né, na cruz todo o nosso sofrimento, todo o nosso pecado. Então, o fato de Deus não ter destruído Lúcifer foi justamente, acho que a mesma resposta da pergunta anterior, né? Porque ele nos ama, realmente, porque ele nos ama muito. Eu queria ler o texto que você citou, Elisa. Então, eu estou aqui com o Desejado de Todas as Nações aberto, e aqui diz assim, falando lá do momento da crucificação, né, quando Jesus morreu. Satanás viu que estava desmascarado. Sua administração foi exposta perante os anjos não caídos do universo celestial. Revelaram-se um homicida. Derramando o sangue do Filho de Deus, desarraigou-se Satanás da simpatia dos seres celestiais. Isso aqui é interessante, porque quando Jesus morreu, então a gente tinha mais ou menos 4.000 anos de pecado no mundo. E o que falou aqui? Que quando Jesus morreu, desarraigou-se de Satanás as simpatias dos seres celestiais. Ou seja, até ali, ele ainda tinha a simpatia dos anjos, dos seres celestiais. Mas o texto continua, olha só. Daí em diante, sua obra seria restrita. Qualquer que fosse a atitude que tomasse, não mais podia esperar os anjos ao virem das cortes celestiais, nem perante eles acusar os irmãos de Cristo de terem vestes de trevas e contaminação de pecado. Estavam rotos os últimos laços de simpatia entre Satanás e o mundo celestial. Mas olha o que diz o próximo parágrafo. Todavia, Satanás não foi então destruído. Os anjos não perceberam, nem mesmo ali, tudo quanto se achava envolvido no grande conflito. Os princípios em jogo deviam ser mais plenamente revelados. E, por amor do homem, devia continuar a existência de Satanás. O homem, bem como os anjos, devia ver o contraste entre o príncipe da luz e o das trevas. Cumpria-lhes escolher a quem servir. Então, mais uma vez, a gente volta no mesmo ponto. Por que Deus não destruiu Lúcifer? Por causa do amor. E aí tem um ponto aqui da lição que eu quero comentar, que é o ponto de quarta-feira, que vem falando sobre paciência.
como Deus é paciente. Isso é algo que eu preciso aprender dele. Que Como bacana. Deus é paciente. 4.000 anos ele suportou esse Satanás pintando e bordando. E Deus sabia que durante todo esse tempo, os anjos do céu ainda não tinha sido rompido o último laço de simpatia entre ele e Satanás. Agora pensa você tenta se colocar no lugar de Deus, pensa você 4.000 anos demonstrando amor, demonstrando bondade, demonstrando que você sempre quer o melhor dos seres, né, dos anjos, e você sabendo que ainda assim eles mantêm simpatia pelo seu maior inimigo. E aliás, não só seu maior inimigo, mas o maior inimigo da paz de todo mundo, inclusive deles mesmos. E Deus, tipo, se fosse eu já estaria assim, cara, deixa de ser cabeçudo, meu. E Deus não, com todo amor, com toda paciência, ele permite desenvolver. E aí quando chega ali, eu não imagino, Deus jogando na cara dos olhos, tá vendo? Sempre falei pra vocês. Não foi assim. Quer dizer, Deus ainda permitiu que Satanás continuasse. Depois de Satanás matar o Filho de Deus, Deus permite que Satanás continue operando. Por quê? Como é que foi que falou o texto aqui? E por amor do homem, devia continuar a existência de Satanás. O homem, bem como os anjos, devia ver o contraste entre o príncipe da luz e o das trevas. E aí, nesse ponto, eu queria fazer uma recomendação para vocês. Eu queria recomendar que todo mundo, já preparando, né, para o próximo congresso que está vindo aí, vocês estão ligados, né, acompanhando nas redes, queria recomendar que vocês assistissem as 6 ou 7 palestras, não me lembro agora, do Jay Fiedler, do nosso último congresso. Aquela série tá demais. Deixa eu conferir aqui o nome da série. Bom, na verdade, a gente não tem o nome da série. Mas as palestras são A Perda da Fé e do Amor, Revelando o Pai. E depois falando de Kelvin, um paralelo entre o Dr. Kelvin e Lucifer. Kelvin, tanta coisa boa destruída. Depois vem A Todos que Quiserem, Ainda Batendo, e a palestra número 6 sobre perguntas e respostas acerca da história da igreja. Essa série é fantástica. Eu já perdi a conta de quantas vezes assisti ela. Tenho baixada no celular, porque quando eu tô viajando, quando eu tô trabalhando, fazendo alguma coisa assim, eu escuto de novo. Isso é algo muito bom. Fantástico. Assistam isso. Vai ser muito enriquecedor, eu tenho certeza. Benção. Olha, acho que vocês já resumiram tudo, né? Mas eu não queria passar por alto que tá ali na lição de domingo, onde o pecado é comparado a um fungo que na casa de algumas pessoas que alugaram e começou a crescer. Então, assim, esse fungo existia e aí, entre aspas, ele foi erradicado, mas ele voltou. E aí, enquanto o dono da casa estava ali no banho, ele começou a perceber, né, esse fungo novamente. E aí ele tentou arrancar e tentou ver o que ele fazia para aquilo não aparecer de novo. Mas enfim, a gente consegue fazer um paralelo, né? E ainda na lição de domingo, ali no último parágrafo da primeira fileirinha, fala assim, ó. De alguma forma, no universo perfeito de Deus, o fungo do pecado brotou, levando a um rápido crescimento de acusações contra Deus e uma inundação aparentemente interminável de maldade. Então, a partir desse fungo do pecado que começou a desenvolver, começou a surgir, então, dor, sofrimento, decadência, maldade, insensatez. E como vocês comentaram, imagina como foi para Deus, entre aspas, ali, guardar silêncio, né, do quanto ele tinha razão nesses 4.000 anos. E é como a Isadora falou, quem mais sofre em tudo isso é Deus. Muitas vezes a gente pensa que Deus está lá no céu de braços cruzados, simplesmente observando e rindo do caos desse mundo. Mas Deus se importa, Deus sofre com a gente, Ele sente as nossas dores. E na verdade, o fato de Jesus ter vindo a essa terra é a maior prova que Deus é amor também, né? Porque ficou nítido que todos os argumentos de Satanás, na verdade, não diziam sobre quem era Deus, mas diziam sobre ele mesmo. Então, a questão do egoísmo, da avareza, do orgulho, eram atributos do caráter de Satanás. Jesus revelou o caráter do Pai não só a essa terra, mas a todo o universo. Cristo verdadeiramente
reivindicou o caráter de Deus perante o universo. Então, a partir da cruz fica muito claro, né? Vamos dizer assim, na questão ali dos anjos, quem é joio e quem é trigo. Ficou muito claro que, de fato, Satanás estava errado a todo momento, né? Porque tudo isso surge com esse fungo, né? Que começou a se espalhar, que realmente prejudicou a todos, né? Então, infelizmente, o pecado veio para a Terra, aqui onde nós estamos, e a gente vê as consequências sem muito esforço. E aí a pergunta que fica realmente quem é o responsável, né? E aí a gente às vezes pode se perguntar, tudo bem, Adão e Eva, mas Deus podia também ter consumido Adão e Eva. Por que Deus não trabalha dessa forma? Por que é importante esperar amadurecer para que então possa haver essa colheita? O que vocês acham? Por que é importante esperar amadurecer? Porque como é que você lida com essa situação? Tipo, tenta se colocar no lugar de Deus. Satanás, Lúcifer na época ainda, né? Ele manchou o nome de Deus. Ele falou que Deus era egoísta, que tudo, e tanto que ele fala assim, como é que fala lá o texto de Ezequiel? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui rapidinho. Mas ele fala que ele iria se exaltar, né? E, na verdade, primeiro ele fala que seria semelhante ao Altíssimo. E aí ele começa a descrever as obras que ele queria fazer. E a gente vê que ele estava enganado. Bom, não estava enganado, mas ele estava pensando de uma maneira errada. Olha só que ele diz aqui, ó, Isaías, capítulo 14, versículo 3. Tem um texto de Ezequiel que fala também, mas eu achei Isaías aqui que estava mais fácil. E diz assim, 14, 12, perdão. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva? Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações? E dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, o que ele estava querendo dizer ali? Na concepção dele, era isso que Deus fazia. Deus exaltava a si mesmo. E uma vez que Deus foi acusado de se exaltar a si mesmo, tudo que ele fizesse é como assim, se a gente tivesse um óculos. Então, eu estava dirigindo hoje, eu fui dirigindo. Eu estava muito claro, eu coloquei um óculos escuro. Por quê? Porque aí tudo passou a ficar escuro. Mas o ambiente ao redor mudou? Não, mas mudou o meu ponto de vista, diríamos assim. Então, como eu estava vendo a partir de um óculos escuro, tudo ficou escuro. Assim mesmo foi o que aconteceu com a reputação de Deus. Satanás manchou a reputação de Deus perante os anjos, entre os outros anjos. É como se ele tivesse entregado um óculos para cada um. E a partir dali, todos iriam ver a Deus com base naquele óculos que eles tinham recebido. Aí, vamos supor que Deus vai e simplesmente destrói Satanás. O que iria acontecer? Satanás tinha razão, Lúcifer tinha razão, né? Na época era Lúcifer, né? Não era Satanás. Lúcifer tinha razão. Deus, a hora que Lúcifer se levantou, tentou ser semelhante ao Altíssimo, tentou crescer na vida, né? A gente costuma usar essa expressão na minha região. Tentou crescer na vida, Deus falou, opa, aqui não, e jogou ele para baixo. E aí o que iria acontecer? É exatamente isso que a gente já começou até aqui. Os anjos não serviriam a Deus por uma questão de amor. Eles serviriam por medo. E eu vou querer me exaltar, fazer o que nem Deus faz. Vai acontecer comigo igual aconteceu com o Lúcifer, tô fora. E aquilo ia ficar fermentando, sabe? Ia ficar fermentando para sempre. Ninguém ia ter coragem de se declarar, não, eu vou seguir os passos de Lúcifer. Para quê? Para ser destruído? Não. Mas também não ia se contentar, não ia se conformar com a lei de Deus, que é a expressão, que é a maior prova de amor. E aí? Deus ia ficar lidando para sempre com isso. Por isso que ele falou, não, é melhor ter paciência. E isso fica uma lição pra gente. Já falei, eu volto a repetir, eu preciso aprender a ser paciente. Porque às vezes no afã de resolver a coisa, a gente acaba complicando mais. Quer dizer, imagina o tamanho do problema que Deus iria enfrentar se ele tivesse agido no calor do momento. Tacado um raio Lúcifer, pronto, destruiu todo o problema, né? Acabou todo o problema. Só que não. Iria ter um problema pro resto da vida. E Deus é eterno, né? Então pro resto da eternidade teria um problema. E do jeito que são as coisas, não. Deus deixou Lúcifer revelar todo o sistema de governo dele.
a ponto de matar o Filho de Deus. Aí ele perdeu a simpatia de todos os seres celestiais. Quer dizer, todo mundo viu que aquilo passava de uma farsa. E aí Deus falou, bom, agora, durante esse período, Deus estava revelando também os princípios do governo dele. A completa negação, pensa no contraste. Então, Satanás querendo se elevar, né, para ser semelhante ao Altíssimo, e aí Cristo ser em forma de Deus, porque ele era Deus, não se exaltou, mas se humilhou até a morte de cruz. Que contraste. E aí agora a gente tem a liberdade de escolher, por causa do amor de Deus, como a gente já abordou aqui, a gente tem a liberdade de escolher. E aí? A gente quer seguir os princípios do governo de Satanás, que a gente já viu de Neva, quer dizer, ele não ama ninguém, nem quem criou ele, perdão. E que Satanás não ama nem a pessoa que o criou, que foi Cristo. Ele vai amar quem? Vai amar você? Não vai. Eu só quero te destruir. E aí hoje você tem todas as evidências. Hoje você e eu podemos escolher. A gente quer seguir aquele que não ama ninguém, nem o Criador, ou a gente quer seguir aquele que ama tanto que além de criar, ou seja, nós já pertencíamos a ele por direito, quando nós escolhemos outro caminho, ele falou, não, meu filho, se você espera essa escolha, mas você vai querer voltar atrás. Eu sei que você não é isso que você quer. Eu vou te dar uma nova chance. E aí, nisso de dar uma nova chance, ele vai morrer por nós. Fica assim, pra gente, o contraste e a opção de escolha. A gente pode escolher hoje quem a gente quer seguir. Eu achei muito legal que você falou tanto agora quanto na outra pergunta, que me fez refletir bastante, né, sobre o caráter de Deus, o quão incrível ele é, né? Porque na nossa justiça aparente, o certo era ter feito isso, era ter feito aquilo. Na nossa não paciência, a gente teria feito isso, a gente, né, não teria feito aquilo que Deus fez. E que incrível que Deus é e como ele pensa em todos nós. É uma coisa que, assim, é muito bacana, porque, enfim, eu sei que aqui o assunto é outro, de certa forma, mas você vê que tudo leva para a forma como a gente enxerga Deus e como isso é importante pra gente. Eu acho interessante como a Bíblia gosta de usar essa representação com árvores e frutos, né? E no caso com plantas, nesse caso do joio e do trigo. Mas quando a gente fala sobre amadurecer alguma coisa, a gente sempre se lembra de uma fruta, né? De um fruto que precisa ser amadurecido para a gente comer ele, para a gente sentir o sabor de verdade da fruta, né? E eu acho muito interessante, porque a Bíblia, inclusive, fala que o agricultor espera com paciência o fruto da terra, né? E no caso aqui, eu me lembro também dos frutos do Espírito. Porque, assim, a gente precisa desenvolver os frutos do Espírito, ali, o amor. E tudo isso não é uma coisa que a gente dorme num dia e acorda no outro com paciência. A gente não dorme num dia e acorda no outro com domínio próprio. É um processo, né? E assim é com o pecado. O pecado também é um fruto, né? O fruto da carne. Então, esse fruto, ele começa com coisas que, antes de ser fruta, não tem uma florzinha, né? Tem uma florzinha. Depois vem o fruto que é verdinho e aquele fruto vai crescendo e vai amadurecendo até que se torna realmente um fruto propriamente dito. Então, no caso do pecado, também é assim, né? Deus, ele permitiu que aquela flor, né? Aquele coisinha no coração de Lúcifer fosse crescendo, né? Se desenvolvendo ali, e se desenvolvendo por toda a humanidade ali, amadurecendo, para que todos pudessem provar do fruto do pecado e ver que esse fruto, na verdade, traz morte, né? É o fruto da morte. Então, e aí Deus vem e oferece pra gente que um dia a gente vai poder comer do fruto da árvore da vida e a gente vai experimentar realmente, né, o que é viver eternamente. Então, assim, acho bem interessante essa comparação que a Bíblia faz com o fruto, de a gente ter paciência para ver o resultado do que é realmente o fruto, né? É isso aí, pessoal. E eu acho legal ressaltar algo que está ali no dia de terça-feira, azulzinho. Fala assim, ó. Eliminar o mal pela raiz, cedo demais, teria causado danos colaterais entre aqueles que ainda não tinham visto todos os resultados do pecado.
E assim também, eu creio que levando para o contexto da igreja mesmo, onde há joio e trigo, quando a gente tenta também tirar o joio do meio do trigo antes de realmente estar evidente, a gente corre o perigo de não fazer corretamente. Por isso que a colheita não é feita por seres humanos. Lá no Apocalipse, de modo especial no capítulo 14, fala que os anjos farão, né, essa colheita e vai ficar nítido quem é de fato trigo, quem é joio. Por enquanto não, porque eles se parecem muito. Até na Char a gente viu, né, o personagem falando, eu pensei que eu tava dando pra saber o que era o que, mas agora já tá dando pra... Agora já tá tudo igual, nem sei mais o que é o que, né? O que é trigo, o que é joio. Porque realmente a nossa visão é muito limitada. Mas Deus, sendo onisciente, ele não foi pego de surpresa. Ele sabia do que ia acontecer. Então isso também diz muito sobre o amor de Deus, né? E Deus, ele foi paciente, ele realmente quis que o futuro tempo revelasse de fato a verdade. E a gente vê que, inclusive, o juízo, que hoje também acontece no céu, o juízo investigativo, não é para que Deus saiba, para que Deus tenha que anotar, porque ele vai esquecer. Mas é justamente para os seres celestiais. Porque na cruz, o caráter de Deus começou a ser revelado de maneira nítida, mas o juízo também é um modo que Deus usa para revelar o seu caráter para todas as suas criaturas. Então, vai ser também uma garantia para nós de que Deus foi justo ao salvar uns e ao realmente permitir que outros se perdessem, né? Mas é tudo uma questão da nossa própria escolha. Claro, se não tivesse tido Jesus, né, interferindo, nós não teríamos o que escolher, né? Por natureza, nós somos escravos do pecado, do mal, né? Não tem como. Se não fosse por Deus, todos nós estaríamos perdidos. Isso é fato. Então, agora que, na verdade, não ficou assim, né? Houve, como o Mateus falou, há uma segunda chance. Então, agora nós temos a oportunidade de escolher, porque Jesus entregou a sua vida por nós, né? Então, ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. E isso é, com certeza, uma garantia, né, de que Deus é um Deus justo. E a justiça dele não anula o seu amor. Ele consegue colocar ali de maneira equilibrada a justiça e o amor. E isso é visto tanto na cruz quanto nos juízos de Deus ao longo da história. Então, eu creio que é importante, nesse momento, a gente ir um pouco para a prática, né? Então, como conhecer mais sobre esses temas? E é pensando nisso que a gente vai ter aqui um quadro, né, chamado Indica de YC. Então, em todos os episódios, em todas as reuniões, nós vamos estar indicando algo para que você possa aperfeiçoar o seu conhecimento do tema da lição. Então, roda a vinheta. Pessoal, hoje eu trouxe para indicar para vocês, além do que o Mateus já trouxe para indicar, né? Eu trouxe uma indicação do Espírito de Profecia. Eu tô com o livro aqui em mãos. Esse livro se chama A Verdade sobre os Anjos. É o livro da irmã White. Mas de um modo especial, eu queria indicar para vocês do capítulo 1 ao 4. Porque ali a gente vai conseguir entender como eram os seres celestiais antes da queda, como foi a origem do mal, desde ali do céu, enfim. E a gente consegue se aperfeiçoar mais nesse tema que é muito importante. Então, não deixa de ler em PDF. Tem também ali no site, né? Do escrito de Ellen White. Creio que tem o livro físico também na CPB. Então, vale a pena. É um conteúdo muito enriquecedor. Agora, queridos, eu creio que pra gente já partir para finalizar, há mais uma perguntinha. Qual foi o plano de Deus para erradicar o pecado? A gente já falou, mas eu creio que vale a pena a gente ressaltar. Qual foi o plano de Deus? Como a gente estava conversando, né, até a Isa comentou, né, a questão de que a nossa natureza, a partir no momento que o pecado entra no mundo, nossa natureza é pecaminosa e a gente é escravo desse pecado, no pecado em si, né, nós somos escravos das nossas paixões e todas essas coisas. Então, como o Mateus falou no começo, eu acho que é lindo a gente entender que Deus nos criou para sermos livres. Então, Deus, para salvar todos nós e não nos deixar simplesmente assim, não deu certo, fica lá, se vira, entendeu? Como a gente estava falando. Deus, ele teve um plano especial, que foi justamente
a questão de que a questão do pecado, como que a gente pode dizer? Não tinha como eu e você, ou os anjos, os próprios seres celestiais, salvarem a gente. Não tinha essa questão. Apenas uma pessoa poderia fazer isso. Essa única pessoa é Deus. Inclusive, no Patriarcas e Profetas, novamente, gente, é pra ler, fica a dica, hein? Capítulo 4. Fala sobre o plano revelado. E, gente, é incrível. Vocês vão me entender, eu chorei lendo, porque é uma coisa assim que você fala, cara, que coisa incrível que Deus fez por nós. Então, olha que interessante que Ellen White fala. O plano da salvação foi estabelecido antes da criação da Terra, pois, como fala em Apocalipse 13, 8, Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E aqui ela fala sobre a importância, porque que tinha que ser Deus. Ele morre a segunda morte, não a primeira morte que a gente tem, que é o sono. Mas ele morre a segunda morte, que é a eterna separação de Deus. É algo que pra gente é, assim, inimaginável. E ele faz essa religação, a ponte sobre o abismo, que eu tanto gosto no livro que tem meu coração, que é o Cristo também. Então, Cristo, ele faz essa reconexão entre a gente e o Pai. E aí, é um mega spoiler, né? Mas lê aqui o capítulo 4. É interessante entender como foi pro céu receber essa notícia. Os anjos, eles ficaram... Meu irmão acha assim, os anjos não se alegraram quando Cristo revelou a eles o plano da redenção. Com pesar e admiração, ouviam suas palavras enquanto ele lhes dizia como deveria entrar em contato com a degradação da terra, suportar a tristeza e a vergonha e a morte. Foi algo gigantesco para o universo inteiro e para o céu também. Mas aí, então, ela continua falando, é para você ler na sua casa, tá? Aí o texto que é assim, sensacional, incrível, é sensacional e incrível ao mesmo tempo. É o seguinte, ó. Cristo garantiu aos anjos que por sua morte ele resgataria a muitos e recuperaria o reino que tinha sido perdido por causa da transgressão. Os remidos deveriam herdá-lo com ele. Pecado e pecadores não mais existiriam, nunca mais perturbariam a paz do céu e da terra. Então, uma inexprimível alegria encheu o céu. Pelas cortes celestiais ecoaram os primeiros acordes do cântico que deveria soar sobre as colinas de Belém. Gente, eu fico arrepiada. Que coisa incrível. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. As estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. Então você entende como era algo novo para todo o universo, mas Deus explica e ter a cada um de nós, Deus ter cada um de nós com Ele é algo incrível. Inclusive, no Mensagens aos Jovens, desculpa, gente, estamos muito literários hoje, hein? Enfim, a irmã White também fala sobre como o céu inteiro ele está à disposição e tem o desejo, o sincero anseio para que você, a sua família, os seus amigos e nós aqui também possamos estar perto de Cristo. Então, acho que é um convite especial para a gente. Não é uma coisa que simplesmente aconteceu, mas é algo que perdura para a gente hoje e tem e teve consequências eternas. Sobre a pergunta, qual foi o plano de Deus para erradicar o pecado? Acho que a resposta é muito simples, né? O plano de Deus foi Jesus para erradicar o pecado, né? E Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eu acho muito lindo também quando a gente pensa que antes da fundação do mundo esse Cordeiro foi morto. Então, antes de que existisse pecado, antes de que o homem pudesse pecar, Deus já tinha nos salvado, já tinha um plano para nos salvar, né? Então, assim, é muito especial quando a gente pensa no amor dele de entregar. E quando eu sempre escutei isso, eu não sou mãe, mas eu sempre escuto os pais falarem, né? Que é mais difícil quando fazem mal para um filho do que quando fazem mal para eles mesmos, né? Então, a questão de Deus é o mesmo, né? Deus, era mais difícil para ele entregar o filho dele para vir morrer por nós do que ele mesmo vir. Mas ele o fez, né? Ele entregou o filho dele. Então, o plano dele sempre existiu e já sempre deu certo, sabe? Não foi uma coisa que poderia, assim, dar errado, entendeu? Não tinha como. Deu certo. E hoje a gente tem a possibilidade, como vocês falaram, de uma esperança de viver sem o pecado, sem a presença do pecado. Eu acho que eu vou mais além.
Porque o plano de Deus não só sempre existiu, não só sempre funcionou, e isso não só nos proporciona a esperança de viver sem o pecado, mas Deus nos chama a fazer parte desse plano. Isso é o mais marcante para mim, sabe? E aí eu volto a repetir, em preparação para o nosso próximo congresso, assista as palestras de Jay Fiedler. Aquilo tá bom demais, gente. Tá bom demais. Lá ele vai mostrar assim, o texto do Espírito de Profecia. Como Deus fez para... Como que Deus fez para erradicar o pecado. Como que Deus tem feito, na verdade, para erradicar o pecado. De forma resumida para vocês. Ele deixou Satanás desenvolver o sistema de governo dele. E aí ele vai e deixa Cristo desenvolver o sistema de governo dele. Mostrando o amor. O contraste. E aí é simples, é só deixar o povo escolher. E aí, depois que as pessoas escolherem, pronto, o pecado vai ser erradicado. É simples. Todo mundo vai fazer a sua escolha. Aqueles que escolherem a Deus, os inteligentes, né, os espertos, vão escolher esse sistema de governo. Ué, não tá certo? Você tá certo, Mateus Sincerão, tá certíssimo. Ué, quem for o inteligente vai escolher o plano de governo de Deus, gente. O plano do amor, quem que vai escolher alguém para chefiar a sua vida, para liderar a sua vida, vai escolher alguém que não ama nem, tipo, o pai dele, que Lúcifer foi criado por Deus, né? Então, de certa forma, ele era para ser um filho de Deus. E aí, quem que vai escolher para governar a vida dele? Alguém que matou, que, tipo assim, quis matar o próprio pai. É o quê? Faz sentido isso na sua cabeça? Na minha não faz. E é nesse ponto que entra o nosso papel. Porque Deus quer nos usar como instrumentos para demonstrar o amor dele. É nesse ponto que a gente entra no plano de Deus. Quer dizer, não adianta a gente ficar falando do amor de Deus. A gente tem que viver isso. Falar não convence. Eu ouvi uma pregação uma vez, que o pregador começa falando bem assim, olha, hoje nós vamos falar sobre o estado dos mortos. Eu sei que vocês estão careca de saber sobre o estado dos mortos, mas parece que a gente não aprendeu direito. E ele vai e faz todo um estudo sobre o estado dos mortos, né? Então os mortos nada sabem, nada sentem, não fazem nada. Agora eu vou falar, aí o pregador faz uma pausa e fala bem assim, agora eu vou falar do que eu realmente quero falar. Do nosso eu. Que a gente veio falando que o nosso eu tá morto, mas aí alguém vai e chuta você na rua, o que você faz? O que acontece? O eu aparece. E aí você vê que ele tá bem vivo lá. E é por isso que não tem mais pessoas aceitando o evangelho. Sabe por quê? Porque a gente tem medo de fantasma. Se você fala que ele tá morto, mas de repente ele aparece, então ele não tá morto. Ou é um fantasma. Não é? E aí quem que vai querer ir atrás do fantasma? Ninguém vai querer ir atrás do fantasma. Tem um texto de um livro muito bom, chamado Cristo, Nossa Justiça. Eu não conheço ele em português, não é o do pastor A.D. Daniels, que tem na Casa Complicadora. É do outro pastor, pastor Bill Lima. Eu li esse livro em inglês. Eu vou tentar encontrar a citação que eu achei nesse livro. É muito bom, muito bom. Só um minutinho, eu vou tentar. Eu sei que eu tenho aqui no WhatsApp, só que são muitas mensagens, mas eu vou conseguir encontrar. E ele fala sobre o plano de Deus, sobre o nosso papel no plano de Deus. Isso é incrível, incrível. Aqui, ó. O objetivo de Cristo, nossa justiça e justificação pela fé, não é simplesmente ser bom o suficiente para entrar no céu. Esse é um conceito errôneo. Não é sobre lutar para ser obediente. É sobre ser como Deus. Deus não quer dar um tapinha nas nossas costas e dizer, você está fazendo um bom trabalho. Ele quer dizer, você tem me honrado, eu te honrarei. Você tem me glorificado, eu glorificarei. O mundo não pode ser salvo por ver-nos tornando-nos melhor. Não me importa quão bons nos tornemos, porque o mundo não será salvo por nos tornarmos bons. O mundo será salvo por Deus. Eles precisam vê-lo, precisam amá-lo, precisam adorá-lo. Eles precisam receber sua pessoa, mas eles não o conhecerão até que eles o vejam em nós. Seremos uma revelação de Deus para um mundo obedecer.
Esse é o nosso desafio. A gente conhecer o plano de Deus, a gente conhecer o amor dele e a gente aceitar esse amor na nossa vida. E uma vez que isso atue na nossa vida, o que Jesus falou para a mulher junto ao poço? A água da vida que você beber se tornará em uma fonte em você, uma fonte que solte para a vida eterna. E aí a nossa vida vai ser uma bênção para outras pessoas. E outras pessoas vão conhecer o nosso Deus. Vão conhecer o amor dele. E vão poder fazer uma escolha acertada. Uma escolha com base em uma experiência real. Não com base nas mentiras, no óculos, como eu tinha falado naquela hora, no óculos que Satanás sai distribuindo por aí, para as pessoas terem um conceito errado de Deus. Esse é o nosso desafio. Viver o evangelho. Para que as pessoas tenham um conceito correto e possam fazer uma escolha correta. E é por isso que Jesus não voltou ainda. Por quê? Porque a gente não está vivendo o evangelho. As pessoas não tiveram a oportunidade de fazer uma escolha com base na verdade. Não puderam ver a realidade, escolher com base na realidade. Quando a gente viver o evangelho, quando a gente resolver ser uma bênção, aliás, provar, né? Porque a gente não pode ser uma bênção por nós mesmos. Quando a gente resolver deixar Cristo habitar em nós, seremos uma bênção para as outras pessoas. Demonstraremos o amor dele. E aí sim, as pessoas terão a oportunidade de fazer uma decisão consciente. Eu quero servir a Deus ou não. Sempre vou ter os dois, né? Eu quero servir o inimigo. Mas aí é uma escolha consciente. Ele já conheceu o amor de Deus. Ele já conheceu o plano de governo do inimigo. Aí sim, Jesus não. Acaba nossa luta por aqui. Perfeito, gente. Eu creio que há muito ainda que nós teríamos a conversar sobre isso, porque é algo muito amplo que não dá pra gente conversar tudo, comentar e refletir Amiga, sobre esse tema. até porque é pra você também que tá do outro lado da telinha estudar, então a gente só dá aquele engate, você pega a primeira e vai, entendeu? Exatamente, é só um empurrãozinho assim no escorregador pra você continuar realmente aprendendo, porque isso aqui pra mim é realmente uma viagem ao universo celestial, né? Ao mundo espiritual. A gente começa realmente a enxergar, não mais com os óculos que nos faz ver tudo preto, né? Mas agora com os óculos de Cristo, né? Pela ótica do grande conflito, percebendo que nós estamos inseridos nesse grande conflito e que, como Mateus bem pontuou, nós precisamos tomar uma decisão, né? A quem nós vamos servir? Porque por meio da nossa vida, outros podem conhecer o verdadeiro caráter de Deus, né? Então, como Jesus falou para os discípulos, vocês serão conhecidos pelo amor. Essa era a credencial dos discípulos e deve ser a nossa credencial também. E no dia de sexta-feira, sempre termina ali com o texto do Espírito de Profecia. E Irmão White está repetindo aqui, na verdade a gente mais ou menos copiou o que ela já tinha falado, né? Mas é basicamente o que a gente conversou, que Deus não poderia ter destruído Satanás desde o início, porque tinha que amadurecer. Tinha que ser algo que realmente, pelo tempo, fosse demonstrado, né? E com certeza hoje nós temos essa ciência que Deus é um Deus justo, que Deus é um Deus de amor e que Ele realmente é o nosso Criador, mas também o nosso Redentor. E é um privilégio pertencer ao nosso Deus. Então, que possamos a cada dia escolher a Cristo, né? Realmente viver com Cristo, para Cristo e por Cristo a cada dia da nossa vida. Queridos, a gente está partindo para a conclusão oficialmente. Infelizmente, mas calma, que tem mais por aí. Mas eu já queria chamar vocês para compartilhar esse vídeo, para mandar lá na classe dos jovens, para falar para outras pessoas, né, desse novo quadro do GYC. Então, compartilha, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal de GYC Brasil, se inscreva, porque como o Matheus já deu um spoiler, tem muita coisa legal por aqui. Em breve o nosso congresso vai estar aí também, já estou super ansiosa. Então acompanha a gente nas redes sociais também, que a gente sempre vai passando informações lá. E informações bem quentinhas em primeira mão. Então, enfim, gente, para mim é um privilégio participar com vocês. E eu tenho certeza que nós vamos estar aqui em outros momentos também, né, Elisa? Com certeza. Deus abençoe vocês, Matheus, Adora. Deus abençoe vocês. Eu queria concluir com uma oração. Vamos orar então? Então, oremos. Querido Pai, santo, santo, santo Tu és.
Nós te somos gratos pelo amor revelado na cruz do Calvário. Nós te somos gratos porque com amor eterno o Senhor nos ama e com benignidade o Senhor nos atrai a ti. Pai querido, o discurso silencioso da cruz, com certeza, convenceu não só a nós, seres humanos mortais, mas todos os seres, todas as criaturas, Pai do universo. É nítido que todos os argumentos de Satanás, Pai, não eram verdadeiros sobre ti. A verdade é que o Senhor é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. E mesmo sendo justo, para cumprir as exigências da lei, o Senhor deu a sua própria vida, Pai. Não nos deixa viver em vão. Nos ajude a compreender o nosso valor a cada dia, porque fomos comprados com grande preço. E é pelos méritos do sangue de Cristo que nós nos achegamos à Tua presença, Pai, com a certeza de que novos céus e nova terra estão preparados para aqueles que amam a Ti. Coloque o amor a Ti no nosso coração, pois nós queremos adorá-lo e servi-lo voluntariamente, porque o Senhor se entregou por completo e nós nos entregamos por completo aqui no Teu altar. Aceite, Pai, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Tchau. Até mais, pessoal.